Pelo menos o meu aqui não tá. Agora sim. Começou a gravar. Agora tá. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Então, hoje é a nossa sexta discussão. Hoje a gente encerra a narrativa, né? A discussão da narrativa. E o nosso próximo encontro vai ser para a organização da culminância, certo? Então, como a gente sempre faz, para iniciar, vamos fazer uma síntese bem rapidinha do que tem acontecido até agora, bem resumidinho mesmo, sabe? Só para contextualizar todo mundo, e a gente começa as discussões. Quem poderia fazer essa síntese? O que aconteceu agora nessa parte? Não, desde do começo até agora, assim, mas não com detalhes, né? Tipo, até agora, quais são os fatores mais importantes que ocorreram? Vamos lá, começando lá com a contaminação dos ratos. Então, começaram a aparecer ratos, né? Morrerem muitos ratos, e aí eles começaram a recolher, né? Tudo isso, e aí depois de um tempo, pessoas começaram a aparecer doentes, e aí com os sintomas muito semelhantes, né? Aí foi cada vez mais pessoas foram aparecendo com esses sintomas, né? Depois eles descobriram que era peste. E aí, eu não lembro quando iniciou certinho, mas até dezembro ali, eles ficaram nesse período, né? Tentando salvar as pessoas e as pessoas morrendo por causa da peste. Ok. E aí, vamos tentar retomar um pouquinho da última discussão, que foi a primeira parte da quarta parte, né, do livro. Quem lembra quais foram os focos de discussão da nossa última reunião? Nós comentamos sobre o uso do soro, né? No filho do juiz. Ah, sim. Uhum. Comentamos sobre o nazismo, né? A alegoria que tinha implícita. Alegoria do nazismo, né? Com relação à obra, ok. Comentamos também como estava o comportamento já das pessoas e dos médicos em relação à situação. Comportamento, ok. Comentamos também, lembra da morte da criança, que foi um... O Felipe, né? Uhum. Foi o soro não deu certo, que era a esperança. Um divisor de águas, assim, vamos dizer? Foi um balde de água fria. Isso. E aí, quais foram os impactos dessa morte? Destruiu a única esperança que tinha. Uhum. Mas aconteceram mais coisas. Mudou a perspectiva do padre. Isso, exatamente. Então, o padre ele acaba mudando o teor do discurso, né? Por quê mesmo? Por que ele muda o teor do discurso? Só pra gente Porque no primeiro discurso ele falava que as pessoas pecavam e por isso que veio a peste como um modo de castigar as pessoas. Só que agora o que morreu foi uma criança, né? Quem morreu foi uma criança. E aí a criança, eles querem dizer que a criança não tem pecado, né? E aí ele muda todo o discurso. Sim, porque daí o que ele disse anteriormente já não faz tanto sentido, né? Certo. Então, acho que a discussão foi baseada nisso mesmo. Alguém lembra de mais algum detalhe importante? Pelo que eu me lembro, foram essas coisas mesmo. Foi isso, né, Marcos? Acho que o Marcos só caiu. Ok. Eu não caí, não. É porque eu tô confuso com esse negócio do microfone no celular e a câmera no computador. Não, mas foi isso sim. Foi isso, né, basicamente? Basicamente isso, né? Ok. Uhum. Aí agora vamos começar algumas discussões referente à última parte do livro,
né? Só que eu estava conversando com o Marcos e teve alguns detalhes da leitura das páginas anteriores que ficaram faltando, né? E a gente achou importante. Então, nós resolvemos colocar aqui, né, nessa discussão, para não se perder, né? Então, a gente vai começar falando sobre a morte do ator da peça de teatro. Vocês lembram disso? Lembrando que não fez parte da leitura recente de vocês, né? Mas está na primeira parte da parte 4, quando um ator morre apresentando uma peça de teatro, aí as pessoas elas ficam chocadas, vão saindo assim aos poucos, nem sabem o que comentar. Vocês lembram desse detalhe? Lembra que a gente falou que assim, apesar de tudo, as coisas estavam funcionando normais, né? Cinema, teatro, bares, né? Por mais que estivesse nessa situação. Então, foi uma situação onde eles foram para o teatro, população, e o ator que estava apresentando uma peça, ele acaba morrendo no palco. Morrendo da peste mesmo. Vocês se atentaram a esse detalhe ou não? Não, professora, eu não me atentei, acabou passando despercebido mesmo. Comigo também. Eu lembro de alguma coisa assim, mas não lembro como foi certinho. Sim, mas do acontecido, lembram, né? Que teve isso, né? Sim, que um ator teve uma peça que deu algum problema lá. Eu lembro disso. Ok. Vou contextualizar, tá, Carla? Tá bom. Então, na verdade, o que aconteceu foi essa companhia de teatro, eles falaram teatro, mas pelo que dá a entender, é o que a gente conhece como ópera, né? Uma companhia de ópera foi para a cidade momentos antes do isolamento acontecer. Então, eles ficaram presos na cidade, né? É isso que a gente subentende no livro. E, né, como a gente teve aquela discussão, alguns comércios, né, os bares continuaram abertos apesar dos problemas, né, para dar a impressão de vida normal. E todas as sextas-feiras essa companhia de teatro, essa companhia de ópera se apresentava com esse mesmo espetáculo. E o espetáculo é escolhido pelo autor, né? E assim, eu também pedi para a Carla colocar essa parte, porque eu reli a parte 4, e aí foi aí que caiu a ficha. A escolha do espetáculo, eu não sei se alguém lembra qual que é, ou se tem alguém aqui que gosta de mitologia grega. A escolha do espetáculo para o autor para descrever a situação, ela foi proposital. Alguém aqui já ouviu falar de Orfeu e Eurídice? Eu não. Eu já ouvi, só que eu não lembro. Kaique, o ano passado, fez uma eletiva. O Kaique, o ano passado, fez a eletiva de mitologia e ele falou sobre Orfeu. Sim, por isso que eu sei, só que eu não lembro. Uhum. Tem o Thiago tá com um probleminha, não pôde também, que participou da eletiva, que eu lembro. O Kaique não tá por aqui, né, pelo jeito. Bom, mas enfim. Vou contextualizar rapidinho para vocês. Então, aí tem toda a história mitológica, tá, mas vamos simplificar. Orfeu era apaixonado por Eurídice, e Orfeu era um artista, né? Recebeu uma arma, tocava a harpa, então ele era muito virtuoso na música. Eurídice foi morta, ou morreu por a picada de uma cobra. E o Orfeu foi inconformado com a morte dela, e ele foi para o submundo convencer Hades a devolver a vida a Eurídice, né? A Hades é a esposa dele.
a Perséfone, desculpa. E aí, para convencer, né, o Orfeu tocou a harpa pro Ares e para a esposa, e eles ficaram encantados com a música. E eles fizeram um trato, um pacto com Orfeu, de que devolveria a vida para Eurídice se eles, ao sair do submundo, não olhassem para trás. Bem resumida a história, tá? Bem cortando mesmo. Então, ele pega Eurídice, quando ele está quase saindo, eles olham para trás. Aí eu não me lembro se é ele ou se é ela que olha para trás e fica preso no submundo. Ela fica presa no submundo. E ele vai definhando pouco a pouco, morrendo pouco a pouco e sofrendo. O ator que morreu interpretava Orfeu. Então, ele estava no palco sentindo todo esse sofrimento de perder a amada, de estar, né, definhando da morte e tal, e sofrendo, e as pessoas estavam entendendo que era parte da atuação. Só no final, no ápice da peça e no ápice da morte dele, foi que as pessoas começaram a perceber pouco a pouco que ele não estava interpretando, ele estava morrendo mesmo. Então, a escolha da peça foi proposital também, né? Ele poderia simplesmente falar que era um cantor de ópera, mas ele citou qual era a ópera que eles estavam cantando. Por isso que é uma morte emblemática, né? E as pessoas primeiro começam a sair meio desconfiadas, depois elas começam a acelerar o passo, e no final vão se debandando, né? E o ator morre interpretando um personagem que agoniza até a morte. Prontinho, cara. Bem louco. Lembrando que isso se chama intertextualidade. Lembra que nós tratamos disso há pouco tempo atrás? Quando eu tenho uma obra fazendo referência a outra obra? Sim, teve até um exemplo dentro de um conto que a gente leu do marido que queria assassinar lá a mulher. Que era o Otelo, né? Isso mesmo. Ok. Então é isso, aqui é a mesma coisa, né? Tem essa ligação intertextual, mas com um propósito muito amplo, né? Como o Marcos explicou, né? O Orfeu, ele morreu se definhando e o ator morreu da mesma forma no palco. E não era interpretação, né? Foi uma espécie de coincidência ali. Claro que não para o autor, né? Que ele planejou tudo isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Acho que não, né? Alguém? Não, professor, acredito que não. Tá, mas ficou claro? Sim, ficou claro. É meio que, sei lá, é que tipo, agora que vocês falando, eu fico me perguntando como é que pode, né? Um negócio assim tão possível de ser debatido, de ser argumentado e ter passado batido do jeito que passou. Isso. Tem um ditado, é que os ditados caíram em desuso ultimamente, mas tem um ditado que falava, né, que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? O autor escolheu ali a peça correta para colocar naquele momento, e lembrando que essa morte ocorre antes da morte do menino. É antes. Né? Então, por exemplo, o padre, e se o padre não mudou de opinião, parte da população também não mudou de opinião, né? Ele, como influenciador da opinião de algumas pessoas, se ele não mudar a opinião dele logo, existem pessoas que não mudam de opinião, ou não mudaram de opinião. Essa morte, pelo menos para as pessoas que estavam no teatro ali, foi uma morte chocante, que
provavelmente tinha trazido, pelo menos aquele público ali, para uma realidade ainda mais, né, uma realidade mais, não sei que palavra escolher agora, mas, ou para a realidade, né, da situação. Sim, porque imagina você vai ver uma peça de teatro onde, teoricamente, o personagem morre e o ator morre de verdade bem naquele momento. Se a gente for para pensar nisso, é muito... Nem E sei. assim, e se eu estou no teatro, logo eu entendo que eu estou numa situação de vida onde eu posso estar no teatro. Porque eu não cogito a possibilidade de ir ao teatro, ao cinema, nessa época. Eu só cogitaria essa possibilidade que você faça assim, não é tudo isso, o pessoal exagera, né? As pessoas que estavam lá, elas ainda não estavam de frente para a realidade. Ou estavam e estavam querendo fingir que não, né? Enfim, aí a gente pode levantar a hipótese do que faz uma pessoa ir ao teatro, aglomerar um shopping, né? Ir para frente da loja da Havan, em Belém, enfim, né? Numa situação dessa. Acho que é isso, Carlinha. E aí também, não comentamos, mas o padre morreu, né? Ele morre bem no finalzinho ali da primeira parte, né? Que nós discutimos. Alguém lembra desse momento? Eu só lembro do bispo. Oi? Eu só lembro do bispo, que jogaram cadáveres por cima do... Não. Tá. Mas aí foi que a gente comentou, foi um fato real, né? Esse que a gente estava tentando comparar, né? Mas o padre, o Penelux, eu acho que é assim que se fala, Panelu. Acho que é Panelu. Panelu. Ele morre. Alguém percebeu que ele morre? Depois de tudo aquilo, dele ter mudado o discurso, de ele ter, né, se colocado ao lado da população para lutar ali junto, aí começa a falar que ele tinha uma senhora que meio que cuidava dele, né? E aí ele começou a sentir lá os sintomas. Ela queria chamar o médico, ele não deixava, falava que não era nada, que ele ia melhorar. Mas... E aí ela, né, queria chamar, mas ele não concordava, então ela ficava prorrogando. E só que chamaram até, né, acho que não me lembro agora se chamaram ou não. Mas, enfim, ele morre. Vocês lembram desse fato? Acho que foi outra coisa que passou despercebido, professor. Então, porque, olha, o padre, ele é a imagem da santidade, assim, né? Então, se, por exemplo, se lá no primeiro discurso dele, ele nem se incluía no meio dos alvos, vocês lembram disso? Vocês estavam pecando, é por isso, por conta de vocês. Sim. E agora ele vai lá e morre. Ele se colocava de fora. Aí no segundo discurso ele já se introduz, né, como alvo também, não, porque nós não entendemos os planos de Deus, mas precisamos conviver, precisamos tentar entender, tirar o máximo de lição possível. Mas ele mesmo morre, né? Só que a morte dele não foi... como que eu posso dizer? Ela não foi divulgada assim como, assim, ele morreu de peste, apesar de ter alguns indícios. Ficou como se fosse... Tornou oculta, né? Ficou algo duvidoso, assim, tipo, do que será que ele morreu? Pelo que fala que parece, escreveram na ficha dele, né? Caso duvidoso.
E aí, por que vocês acham que, no caso dele, você acha que realmente foi um caso duvidoso? Ou vocês... Oi. Poderia deduzir que ele tenha se matado também por conta que ele ficou muito angustiado vendo o garoto ter morrido. Como se aquilo tivesse abalado muito. Sim, por conta que foi algo muito inesperado. O discurso dele era tão concreto que ele não esperava acontecer isso com a criança, entendeu? E quando veio a morte de uma criança que não é inocente, isso abalou tudo ele. Pode até deduzir, né? Que colocou na ficha como não... Você não sabe a causa da morte. Então, mas será que realmente não sabiam? E eu lembrando que se ele viu a criança morrer, ele teve contato com o vírus, né? Porque ele estava ali. Então, pode deduzir várias hipóteses, né? Vamos tentar tirar a imagem literal da situação e tentar voltar para a nossa analogia. Vamos ver se vocês chegam no mesmo ponto que eu. Enquanto o padre não se colocava como alguém que era predisposto a pegar a peste, ou que morresse de peste, que seria alguém, né, para nossa analogia da Segunda Guerra Mundial, seria alguém que morreria por conta do nazismo, do fascismo, né, de um modo geral, de um governo autoritário. Ele não pega, certo? Ele se põe fora do grupo de pessoas que podem ser, né? Enquanto ele está fora, não, essas pessoas podem morrer de peste, eu não. Por quê? Porque eram pessoas que estavam suscetíveis à peste que a gente tratou aqui na nossa analogia como o nazismo. Então ele não era uma pessoa que morreria por conta do discurso nazista. Os nazistas não matariam padres, certo? Quando ele muda o discurso, quando ele se põe junto com essas pessoas, ele passa a fazer parte de um grupo de pessoas suscetíveis a morrer por conta do nazismo, certo? Vocês conseguem perceber essa linha do tempo? Até aqui? Eu sou padre, o nazismo não me mata. Mas eu sou um padre que luta contra o nazismo. Logo, o nazismo pode me matar. Não é? Ele decidiu ficar do lado da população ali, lutando contra a peste. Vocês lembram desse detalhe que nós discutimos? Ele fazia Sim, até parte do grupo. Lembra? E pensa na angústia também desse padre, de que ele se colocava, como a Ellen mesmo falou, como um santo, né? Onde ele acreditava que ele não era suscetível à doença, suscetível à morte, e de repente, até dentro da situação mais normal, que era o teatro, na frente dos olhos de todos, morreu uma pessoa. Então, penso tão angustiante que esse padre começou a viver. Então, tem essa questão também, igual o Vitor falou, dá uma a entender também que ele pode ter se matado, lógico que provavelmente não, né, mas ele pode ter morrido da peste, pode ter se matado, e isso daí, se a gente for fazer analogia em relação aos nazistas, como o Marcos está falando, é aquele nazista, igual aquele filme, Marcos, que é a Fornalha, que tinha o nazista não, que tinha os judeus, que tinham essa função de colocar os corpos dentro da fornalha, né? Você tá me ouvindo? Sim. Sim, ah, sim. tá. Então, a gente tem que parar para pensar como foi angustiante também para esse padre começar a ver essa doença, a entrar no dia a dia, né? Morreu uma criança, morreu um ator, ele... Posso? Então, vamos lá. Só continuando essa hipótese, que é um levantamento de hipótese. Então, eu tenho um padre que antes se colocava fora do grupo de pessoas que seriam suscetíveis à peste. E quando eu falo peste, na nossa analogia, a gente traz nazismo.
quando ele se põe a favor do grupo que morre por conta da peste, ele passa a estar ou ser inimigo da peste, vamos colocar assim, ou inimigo dos nazistas. Só que matar um padre não é uma coisa bem vista, né? Ou um padre morrer por conta do nazismo não é uma coisa bem vista. Então ele morre de todas as características possíveis que ligam ele à peste. Então ele tem os sintomas igual, né? Tudo que acontece com ele vai acontecendo basicamente com os outros, né? Ele morre. O que o livro diz basicamente, assim, o meu entendimento foi a peste. Só que, como ele é um padre e ele não é do grupo de pessoas que morrem por conta da peste, ele não era o inimigo normal do nazismo, vamos colocar assim, eu não posso colocar que ele também morreu da peste. Então eu jogo como duvidosos. São os casos das pessoas que, por exemplo, em governos totalitários, né, em governos ditatoriais, somem. Some, entre aspas, né? Some, porque assim, quando eu mato o inimigo numa guerra ou num governo ditatorial, seja ele de esquerda ou de direita, aí eu não estou fazendo distinção do espectro político, eu estou eliminando o inimigo. Mas quando eu mato alguém que não é inimigo, isso não cai bem, né, para a sociedade. Então essas pessoas somem. É basicamente isso que, na analogia Segunda Guerra Mundial, aconteceu com o padre. Enquanto ele estava fora do conflito, tudo bem. Quando ele se pôs dentro do conflito, ele tinha que ser eliminado, só que ele não poderia ser eliminado da mesma forma que todos os outros. Porque senão ia falar assim, mas calma aí, se é uma só para eliminar judeu, por exemplo, por que o padre foi morto? Exatamente. Também que ele faz uma analogia, né? Então, assim, se fizer uma analogia em relação à figura padre na Segunda Guerra Mundial, não é necessariamente um padre, né, em si, mas sim uma pessoa, um mentor, uma pessoa que tem aquela influência, o dom da oratória, como a gente já falou em relação ao dom da oratória, né? Aquele ancião que era respeitado pela comunidade. Então, essas analogias têm que ser vistas também. A gente se botar no período Guerra Mundial, a gente não precisa pensar somente no padre, mas sim as pessoas que sumiam, como o Marcos fala, nesse período de guerra, né? Belezinha, pessoal? Conseguiram compreender? O livro, ele é muito simbólico, né? Ele trata assim, um padre, um médico, um jornalista, mas ele está falando de grupos de pessoas que têm essas características, né? É a representação de um grupo de pessoas e não de uma pessoa só. Mas nada impede que... Acredito que uma analogia muito boa com a Segunda Guerra seria assim, a Alemanha estaria atacando os judeus, por exemplo, né? E aí ela está dominando o território ali dos judeus, e só que assim, ela não mexendo com outros países, os outros países não tá ligando, por conta que o foco principal é o judeu. Só que a Alemanha querer invadir, vamos supor, um país ao lado dos judeus que afete uma união de países, aí eles tomarão as dores. É meio que isso, né? Muda a figura. Pode ser, sim. Ou então uma outra situação que a gente pode colocar assim. Arianos que viviam na França ou em qualquer outro país, então pessoas que seriam do grupo dos arianos que não concordam com a ideologia. Com o discurso, com a ideologia do Hitler. O padre seria esse grupo. Poderia representar esse grupo de pessoas que poderiam estar ao lado, mas não estão. E essas pessoas precisam, para a guerra, para o mecanismo da guerra, elas precisam ser eliminadas. Mas elas não podem ser eliminadas com o mesmo argumento que elimina-se um judeu, por exemplo.
Seria inconcebível para o Hitler, ou né, para um sistema ditatorial, colocar um ariano num campo de concentração, junto com os judeus. Sim, Ele né? seria Porque eliminado, mas não poderia ser eliminado como judeu, porque mesmo sendo um traidor, ele ainda estaria acima dos judeus. ele iria infringir uma regra deles, né? Sim, Sim. entraria em contradição com os argumentos que eles estabelecem, né? É. Porque se eu só elimino o judeu por uma série, eu coloco várias categorias que eu faço eliminar. Judeu, deficiente, né? Deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais, né? Enfim, qualquer um que não era ariano. E eu coloco nesse mesmo grupo pessoas que não têm essas características, quebra o meu argumento, né? Basicamente, essa morte desse padre que, né, a hipótese levantada pelo autor seria essa. Dá para fazer analogia também, Marcão, quando o Vitão levantou essa questão, que quando estava na Polônia estava tudo ok, né? Então, quando começou a espalhar pela Europa, que aí já é aquela questão, está acontecendo só num país pequeno, com pessoas que, para falar a verdade, pelo discurso do próprio Hitler, eles eram merecedores, né? Então, quando passou-se dali e começou a disseminar, como o próprio Vitão falou, de se espalhar pela Europa, aí todo mundo começou a meio que cair. Opa, o discurso, é o poema do Brecht que eu coloquei no encontro passado, né? Primeiro levaram os índios, mas eu não me preocupei porque eu não era índio. Depois levaram não sei quem, eu não me preocupei porque eu não era não sei quem. Aí agora estão me levando e não tem ninguém mais, né? É basicamente isso. Mas, deixa eu só ler aqui o que o Isaac colocou, porque eu acho que ele sintetiza as opiniões daqui da galerinha do chat. Acho que ele sabia que estava com a peste, mas acreditou que Deus iria salvá-lo. E quando percebeu que ia morrer, talvez seu último pedido foi para que não fosse divulgada a causa real, porque seria contra o que ele dizia. É uma hipótese. Tem a do Cauã aqui também. Acredito que não envolvia fraqueza. Acredito que tudo se baseava na crença de que a sua hora havia chegado. Eu tô nesse pensamento aqui também, Cauã. Não sei se era fraqueza, não. Ele não demonstra fraqueza. Bom, eu não consegui. Tanto que ele se recusa a passar por um tratamento, né? Então ele estava ali se esforçando ao máximo, né? Sozinho, inclusive, né? Lutando sozinho contra. Então, por isso que ele não conseguiu. Ele estava lutando, mas ele estava sozinho naquele momento. Não tinha lá de ninguém. São aqueles, assim, eu entendi aqueles momentos finais de um paciente terminal que fala assim, quer saber? É isso. Eu entendi mais ou menos, vou levar aqui do jeito que dá, o que eu posso fazer, não adianta mais ficar procurando médico, porque eu não, né, sei lá, se passou pela cabeça dele, eu não quero passar por o que os outros estão passando, né, a morte da criança lá estava na cabeça dele ainda, então ele simplesmente falou, não, é isso. Tipo, jogou a toalha. Mas até então, quantos se curavam? Quantos se salvavam? Então não podia nem ser uma fraqueza. Talvez ele quis encurtar o sofrimento na cabeça dele, né? De certa forma. Para que eu vou ficar fazendo tratamento e no final todos vão para o mesmo, vai ter o mesmo, como é que posso dizer? Vai ter a mesma solução, todos vão morrer. Então, assim, não foi uma fraqueza. Talvez ele tenha aceitado a doença até com o peito aberto, como uma questão de fé mesmo, como o próprio Cauã falou, porém, mas por causa disso, porque a visão que ele tinha era somente de morte. Morreu a criança, morria praticamente todo mundo, morreu um ator em cima de um palco. Então as pessoas estavam morrendo em volta de si, então ele não é que ele se conformou, talvez ele simplesmente falou, não vou lutar, não vou fazer o tratamento, e vamos que vamos, né? Tanto é que, assim, ele recusa
a chamar o médico, mas ele não pede a cura em momento nenhum. Sim. Ele, assim, ele não pega lá o terço e ele fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, me salva. Não. Ele vai levando. Sim, outra coisa, Marcos, lembrando que a criança, lembrando que o soro causou muito mais sofrimento à criança. Ela demorou muito mais para morrer porque foi aplicado aquele soro nela. Lembra disso? E Sim. ele influenciou tudo isso, né? A criança, ela sofreu demais. E tudo indica que por conta do soro. Não sabemos por quê, mas ela durou mais. Se ela durou mais que os outros, então ela sofreu muito mais também do que os outros, né? Com a presença desse tratamento, né? Que o padre viu não dando certo. E viu causando mais sofrimento. Então, talvez por conta disso também. Lohane faz uma provocaçãozinha aqui. Mas será que ele se achou uma pessoa ruim pelo outro discurso que teve, que só as pessoas ruins pegavam a peste? Filosófico isso aí, hein? Dá margem para uma discussão imensa. E aí, o que vocês acham? O padre começou a se sentir uma pessoa ruim? Ou ele se viu como uma pessoa que também poderia ficar doente? E aí, pessoal? Cri, cri, cri. Alguém? Estão vivos? Não sei, eu acredito que ele se compadeceu um pouco, mas, sabe, aquele ar de não querer admitir, por conta que se ele admitir, ele vai contradizer tudo que ele falou, então, tipo, por dentro, eu acredito que, como a Lohane falou, ele tenha se sentido mal, mas, assim, admitir, ou falar pro Dr. Rie, ele até tiveram uma conversa no hospital, tudo, mas é visível que ele não voltou atrás do que ele falava, ele não totalmente, sabe? Ele manteve ali a postura. Então, mas a questão da cronologia é assim. Ele se colocava fora do problema. Enquanto ele estava fora do problema, ele estava de boa. A partir do momento que ele cogitou a possibilidade de estar junto, ele pegou a peste. Quando ele fala, nós estamos... Quando ele se coloca, quando ele fala assim, vocês pecadores, vocês isso, vocês aquilo... Então, professor, a vida dele segue normal. Ele se compadeceu nessa parte dele se inserir a igreja junto disso, mas assim, é perceptível que ele não mudou o discurso totalmente, tipo, ele ficou mais flexível na questão por conta que tava correndo muitas mortes, viu uma criança gritando de dor, né, por conta disso ele continua achando que é desígnio divino. Sim. Então, só por que conta agora ele se põe junto. Com o Dr. Rie, né? E o Rie até falou assim que não acreditava nos alguns conceitos dele, deu pra entender, pelo menos foi o que eu entendi. E só que aí ele falou, tipo, ele deixou por isso mesmo, ele não quis contradizer. Aí dá pra ver que ele tava um pouco mais flexível nessa questão. Ele não foi com ódio falar pro Rie, mas assim, os conceitos dele acredito que ele manteve. Sim, teve o confronto, e tanto que depois que ele ficou mais flexível, os dois apertaram as mãos e disse que iriam trabalhar juntos e tal. Sim. A questão é que ele adotou a causa, né? Sim, exatamente. Ele se pôs junto com a população pegou a peste. Ele se pôs entre as pessoas que poderiam pegar a peste, ele pegou. Só que ele não poderia transparecer que ele estava no mesmo grupo daquelas pessoas. Talvez foi por isso que ele queria morrer, que ele aceitou a morte, porque ele não queria transparecer, ficar tipo, eu dei um negócio, eu falei uma coisa e agora eu vou estar meio que distorcendo. Como eu sou o padre, eu sou superior, eu tenho que morrer porque eu falei isso. Ou porque ele representa isso, né? Sim, por isso que ele não queria aceitar. Ele representa uma ideia, né? Sim. Pode ser sim.
será que ele não pensou que, tipo, se ele revelasse que ele morreu de peste, poderia causar um tipo de um caos? Porque porque certamente, é fato, ia ser contra as ideias que ele estava colocando. Sim, Aí, aí ia acabar gerando muita confusão, ia gerar um caos entre as pessoas. E teve Sim, pessoas que acreditou nessas ideias, né? a igreja também morre da peste. Ou, vamos trazer para a Segunda Guerra Mundial, nazistas estão matando padres. E religiosos. Né? Os nazistas estão matando religiosos. E aí, como é que esse discurso sai? Olha toda a elaboração de argumentação da eliminação de determinado tipo de pessoa, e eu coloco uma pessoa que deveria estar junto comigo. É como se um alemão ou um grupo de alemães preso num campo de concentração junto com judeus. Alemães não judeus, alemães arianos, né, no caso. Conseguiram compreender? Gente, esse é o livro mais louco que eu já li na minha vida inteira. Eu também, professor. É louco. Consegui compreender sim, professor. Então, quando eu terminei, eu fiquei admirado. Mas a questão, ô Marcos, é que acredito que com a gente debatendo aqui, discutindo, a gente vai ampliando. Por isso que a gente consegue causar mais interesse, né? A cada parte que a gente lê. Sim, sim. O momento, né? Pode falar, Dani. Não, é que pra gente descobrir isso tinha que ter uma conversa, né, do padre com alguém sobre esse ocorrido aí, antes dele morrer, né? Tipo, ele com a peste. Gente, vamos adiantar? Professor, a Giovana mandou um texto aí no chat. Tá, beleza, vamos lá. Giovana, tô achando que o padre já sabia que tinha peste, porém ele não queria contar para os médicos, porque quando o Ria foi examiná-lo, viu que não tinha nenhum sintoma aparente da peste, disse que iria isolá-lo por causa da dúvida. Logo após o Ria atender uma ligação, ele avisa o padre que irá ficar com ele, mas o padre não aceita. O padre diz que religiosos não têm amigos e que eles acreditam nos milagres divinos, e horas depois aparece morto no meio do leito. Sim, é assim. Vamos voltar. O padre morreu da peste. Né? Todos os indícios. Só que não podia ser Só falado. que ele não pode. A ideia de eliminação de pessoas pela peste não pode incluir um padre ou um religioso. Porque senão contraria a argumentação do governo ditatorial. Conseguem compreender? Vamos pensar assim, ó. Aqui no Brasil, a gente estabelece um sistema de castas, por exemplo. Então, eu tenho pessoas que são grupo A, que são as melhores pessoas, os ricos, os famosos, enfim. O grupo B, que é um grupo mais ou menos, e o grupo C, que é a grande maioria, os pobres, vamos colocar assim. E um determinado governo decide que o grupo C precisa ser exterminado porque eles são inferiores, eles pegam mais doenças. Enfim, eu crio um monte de argumentos para eliminar esse grupo C. Alguém do grupo A, entenda essa pessoa como o padre, fala assim, não, mas isso está errado. Eu não posso eliminar o grupo C por esses argumentos. Aí o grupo A inteiro fala assim, não, mas o padre, ou essa pessoa do grupo A que defende o grupo C, não pode ficar com a gente, ele precisa ser eliminado. Vamos eliminar ele junto com o C? Não posso eliminar ele junto com o C. Porque senão os argumentos de eliminação do grupo C caem por terra. Eu preciso eliminar ele de tal forma que não pareça que seja pelos mesmos motivos que eu eliminei o grupo C.
Ou que não pareça que fui eu que eliminei, né? Ou que não pareça que fui eu que eliminei. Foi exatamente o que aconteceu com o padre. Ele se colocava fora da peste. Então, ele não era alguém que ia para um campus de concentração morrer na Segunda Guerra Mundial, porque a igreja não era atacada pelos nazistas. A igreja católica, de um modo geral. Só que, quando ele muda o discurso dele, ele se põe junto com um grupo de pessoas que vão para os campos de concentração e morrem, né? Tanto os nazistas quanto a igreja pensam assim, ele não pode continuar, ele precisa ser eliminado. Vamos eliminar ele no campo de concentração igual todo mundo? Não. Não posso, porque senão vai sair a notícia assim, os nazistas estão matando padres, ou estão matando religiosos. Então eu preciso eliminá-lo de forma que não seja igual à forma que eu elimino todos os outros. Ou que Entendeu? não dê a entender que fui eu. Então, por exemplo, supor que pensando assim no contexto de guerra mesmo, né? Ele morreu e não podia falar que foram os nazistas, então inventaram que ele morreu de pneumonia, ou sei lá, morreu de qualquer outra coisa. Mas não deixou fazer essa ligação. Entendem? Gente, vocês conseguiram compreender? Eu acho que esse é um ponto crucial para o entendimento dessa analogia. Ou não? Sim, Marcão, Sim, eu dá para acho que agora tá fazer tranquilo. uma analogia também com os momentos atuais que a gente está vivendo em relação ao corona também. Que é, enquanto estava morrendo pobre, para falar a verdade, né? Quem morreu primeiro foi uma, como você mesmo disse, foi uma empregada doméstica. Ainda estava na China. Corona ainda estava na China. Quando começou a se eliminar os ricos, né? E aí começou a ficar mais evidente, quer dizer, a doença chegou no Brasil. E agora, de novo, os ricos pararam de morrer, quem está morrendo ainda continua sendo pobre. O número está caindo, né? Então, assim, quando a gente passa... Vamos voltar ao normal, né? Tá morrendo só pobre, vamos voltar ao normal. É o normal, o pobre morre, pobre normal morrer. Então, assim, os números estão caindo. Aí tem aquela coisa, tá morrendo só gente... Só pobre, né? Então, quer dizer, os números estão caindo, mas ainda continua morrendo 600, 700, 900 mil pessoas por dia. Que número é esse que está caindo, né? Mas quando que começou essa doença começou a aparecer? Começou a aparecer quando a elite começou a morrer, né? A dengue mata também, mas a dengue mata pobre. Mas ela não aparece nas estatísticas tanto. Não é uma doença, uma pandemia, é uma doença de pobre. Então, assim, se essa figura pública, como o padre, morresse de peste, então quer dizer que a peste é incontrolável pela sociedade. É uma coisa que vai tirar o caos, né? É o caos. Quer dizer, perdi o meu controle como ditador. Vamos colocar ditador, né? Como a pessoa mais importante, porque está morrendo aquele que é meu aliado. Sim. Ou que deveria ser, né? Ou que deveria ser, né? Ou que deveria ser, por ser figura pública, né? Que até ontem estava falando o que eu queria que ele falasse. A partir de agora ele virou as costas para mim, então... Agora é inimigo, mas eu não posso falar que é, né? Mas é isso. Gente, eu tô discutindo aqui com o Marcos no WhatsApp o seguinte: como essa discussão da questão do padre demandou um tempo maior do que a gente previa, então a gente está pensando no seguinte, em discutir hoje só, quer dizer, eu estou pensando assim, né? Discutir o próximo slide e aí a gente... Ditadorazinha. Porque senão a gente vai terminar que horas, né? Tem bastante coisa. Então, dividir essa discussão em duas. Em vez de terminar tudo hoje, a gente termina no próximo encontro. Porque dá tempo, né? Depois a gente, no mesmo encontro, a gente já fala de culminância. O que vocês acham? Porque eu tô falando, porque tem a galera que daqui a pouco tem aula na ETEC, entendeu? E aí acaba complicando, né? Tudo bem. Acredito que dá esse tempo também até para o pessoal organizar algumas publicações no Padlet, né?
Pode ser também. Pra quem não terminou de ler, né? E dá pra gente pensar também, né, que qual é como que a gente vai fazer essa culminância, né? E aí a gente já vem com ideias no próximo encontro, né? E sem choro, sem vela, com Champions League, com Libertadores ou com Copa Kaiser. Começa às 15. Não, tá bom, sem problemas. Acho que o Real não joga mais, não. Beleza. Então, Fala assim, vou olhar a tabela aqui. Deixa eu olhar os próximos jogos, calma aí. discute o próximo ou a gente para aqui? Porque o próximo, eu acredito que é uma discussão bem ampla também. Achei melhor parar aqui, hein? Porque daí o próximo a gente já engloba. Aqui ainda era a discussão da parte anterior, né? Aí a slide já é a segunda parte mesmo. A gente tenta dar uma ajustada no tempo, né? Na semana que vem, fazer uma discussão mais rápida. Mas é porque isso foi realmente necessário, né? Acho que para dar uma ligação maior com o contexto. Então. Eu revisitaria tanto a parte da leitura da morte do ator, quanto a morte desse padre, galera. Porque elas são mortes emblemáticas. Assim como a morte do menino traça um norte para a leitura, a morte do padre, do ator também, né? Porque tem esse simbolismo. Mas a morte do padre ela é muito emblemática também para a história, de um modo geral. Porque tá muito oculto, né? Acho que o que ele quer dizer tá muito escondido, né? Tá muito nas entrelinhas, né? Então, sim, tem que revisitar. Tem que revisitar. Resgatar nas leituras aquilo que está nas entrelinhas, porque não basta eu ler aquilo que está escrito, eu preciso entender o que não está escrito também, né? Eu preciso entender aquilo que está nas entrelinhas, e essa é a grande questão da leitura em si, né? Então, acho que é muito estranho, né? É aquela história assim, tem bico de pato, pata de pato, asa de pato, mas não é pato? Como assim? Tudo indica que ele tem peste. Aí no final não pode falar que é peste dele. Por quê? Só porque ele não quis tratamento? Porque ele... Então, tem algo muito estranho nessa morte, né? A gente precisa verificar o porquê, né? Sim. Porque assim, a leitura do livro, que pelo menos para mim, eu não sou um leitor muito assíduo assim, quando eu vou ler um texto de português, por exemplo, para poder responder a questão, eu leio diferente da maneira que eu leio o livro. Eu leio o livro mais relaxado, então passa algumas coisas que eu nem vejo, sabe? Aí depois eu vejo alguma consequência, aí eu volto para ver se eu não perdi alguma coisa. Você lê o livro na forma literal, né? Tá escrito a palavra banana, você é banana e acabou, né? É o literal. Então, mas pelo menos o autor desse livro, ele usa meios também para você ficar meio confuso também, né? Ele usa palavras diferentes. Que nem eu dei risada quando o Marcos usou a palavra pouco a pouco, porque é o que o autor mais usa. Uhum. E assim, não é um exercício fácil, viu, gente? Tipo, conseguir enxergar o que está nas entrelinhas não é fácil. Exige muito treino, muita prática e muita intimidade ali com a leitura, sabe? Você não consegue fazer isso se você lê pouco. Você vai conseguir fazer isso a partir do momento que você pegar uma certa intimidade com a questão da leitura. Vou dar um exemplo para vocês, essa questão da morte do padre. A Carla mandou mensagem assim para mim. Caramba, eu perguntei para você o que estava acontecendo, não sei em qual parte, né? Caramba, você não me falou que o padre morreu? Porque na hora, para mim também foi, o padre morreu, vida que segue. Eu falei, não, mas se prendeu, alguma coisa tem ali nessa morte. Aí voltei, aí falei assim, vou ler a parte 4 toda, de novo. Aí comecei É que meu livro tem a parte 5 também, ele divide ainda a parte 5. Não sei porquê, mas divide. Aí fui reler. Aí fui ler a morte do ator, falei, caramba, meu, isso aqui eu nem cogitei
analisar. Mas o autor escolheu a obra para representar aquele momento. Não foi aleatório. Eu poderia, né? Aí depois fui ler a morte do padre, aí toda a sequência da narrativa e ele contando, né? Aí caiu a ficha assim, falou assim, ele não pediu para se curar em momento nenhum. Aí lembrei do discurso, aí a gente vai tentando trazer mas é treino mesmo. Foi isso que eu falei, que você vê alguma coisa assim, aí você volta para ler, né? Sim, Outra sim. coisa, agora que, assim, claro que fugindo, assim, do assunto da eletiva, mas na disciplina de português, agora que a gente está começando a trabalhar com os textos do Machado de Assis, é exatamente isso, é olhar para as entrelinhas. Então, eu espero que daqui para frente vocês peguem uma certa intimidade com isso, porque ler Machado de Assis também é conseguir enxergar o que está nas entrelinhas. Ô, Bentinho Carla, tinha obsessão pelo Escobar. Acabou. Capitu nunca traiu Bentinho. Eu tenho um amigo que tem essa mesma ideia, Edilson. Tem, gente. Quem já leu? Ele fala categoricamente. Ele vai ser, não tem ciúmes da Capitu, ele tem ciúmes do cara. Tem ciúmes do cara. Mas eles não... Não é essa obra que a gente está discutindo. A gente está discutindo... O que você Carla já dá um corte. O que a gente precisa fazer no momento da leitura não é só você... E isso é uma coisa que todo mundo que lê se cobra, ou precisa se cobrar, por que é que o autor escolheu essa palavra? Nossa, eu ia falar isso agora, professor. Eu ia falar isso agora. Carla, liga com aquilo que você falou na aula sobre o trapézio. Eu comecei a ver diferente as palavras assim, por conta que colocar tal palavra, tal contexto. Qual o significado disso? Sim, são os recursos, principalmente as figuras de linguagem, né? Tipo, quando a gente quer fazer analogia a algo, sempre, na maioria das vezes, está envolvido metáfora, né? Então, tem algumas figuras de linguagem que elas servem para isso mesmo, né? Aí liga com o que a Edi falou, né? A da palavra não literal. É você ver o contexto aí. Sim. Porque você faz a leitura e, por exemplo, desse do caso do Orfeu e Eurídice. Por que né, Selene? Por que ele não falou simplesmente assim, um espetáculo, o ator durante o espetáculo passou mal e morreu? Por que é que ele cita que esse espetáculo foi feito e estava sendo reproduzido todas as sextas-feiras? Tem alguma coisa. Ele não ia citar o nome do espetáculo à toa. Porque se fosse à toa, se você suprimir o nome do espetáculo, continua a mesma história, continua a mesma coisa. Eu lembrei de uma aula que eu tive na faculdade, logo que eu iniciei, a gente estava tratando justamente de escrita de conto, assim, né? E a professora, na aula, pediu para que nós escrevêssemos um conto, era para escrever um conto sobre qualquer coisa, mas era para dar o máximo de detalhes possíveis, assim, o máximo de detalhes, essa foi a comanda. Então, só que assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né, acho que era o primeiro ano, aí eu fui escrevendo um negócio, nem lembro o que é, a história lá de um casal, eu acho que eu estava escrevendo, só que eu fui colocando detalhe por detalhe, porque tinha margaridas artificiais em cima da mesa, não sei o quê. Tipo, eu fui detalhando muito, assim, eu fui levando muito a sério o que ela tinha falado, né? E aí, depois ela, para dar o feedback, ela falou assim, ó, tipo, eu pedi para, né, para dar o máximo de detalhes possíveis, mas assim, esses detalhes precisam se ligar com alguma coisa, porque se eles não se ligarem com nada de importante, então eles não tem por que estar ali. Então, por exemplo, eu coloquei assim, haviam margaridas artificiais em cima da mesa da sala. Então, aí ela disse assim para mim, se você tivesse colocado que tivesse feito uma relação, as margaridas tão artificiais quanto a própria vida do casal, sabe? Tivesse feito uma analogia, aí caberia, mas fora isso, não. Então, é uma coisa que a gente precisa se ligar mesmo. Tipo, detalhes, eles precisam
estar ali se realmente forem importantes. Nunca vai ser banal, assim, porque eu quero colocar, né? Então, é isso que a gente tem que perceber. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Tem que fazer sentido, né? Tipo, ter uma relação com o contexto. Aham. Mas eu acho mais fácil você conseguir pegar esses detalhes quando você faz igual a gente está fazendo aqui, essa roda de conversa literária. Porque aí você pega alguns fragmentos que alguém observou e aí você vê a correlação que se é feita. Eu acho muito mais fácil do que... Eu sou de exatas, né? Então o Vitão também é de exatas. Você faz a leitura literal. Você lê... Então... Tira a informação. E quando você vem para discussão, acho que é mais fácil de você estar vendo. Aí abre a mente, né? Um pouco. Abre a mente, bem mais. Os textos que a Carla e o Gilvão estão passando, assim, as questões, acho que abriu minha mente melhor, assim, para mim, em questão de percepção, né? De contexto. Isso que é importante. Treino. E isso ajuda para tudo. Vai ajudar, inclusive, para exatas também. Porque quem é um puta problema de exatas, tem coisas escritas na entrelinha também. Que eu preciso compreender além do que está escrito, né? Sim, sim. Principalmente quando se entra em exatas na nossa parte. É minha e a sua, Marcão. E tem que fazer análise, aí você tem que analisar com a questão matemática, com a questão do próprio fenômeno. Então, existe essas correlações que é uma leitura que é o que eu tô falando. Quando vem a discussão, é mais fácil de você conseguir identificar do que somente você lendo. É treino. Então, o quanto mais fizermos isso, melhor, assim, para vocês. E... enfim. É isso. Depois leiam o Admirável Mundo Novo, que é o livro do Terceiro, que é muito louco também. Quem é nerdão e gosta dessas de coisas futuristas e distopias que a gente chama, vai gostar. A gente pode fazer o ano que vem com eles, né, Marcos? Da hora, hein, Marcos, essas recomendações. Só que eu sempre anoto e eu nunca tenho tempo de fazer. Acho o máximo essas recomendações. Não assisto nenhuma, mas eu acho muito bom. Não, mas é sério. Não top, mas me falta tempo. Tô ainda com a Anne Frank pra ler. Tem Anne Frank em quadrinhos. Anotando, sabendo que não vai dar Esse tempo. mesmo que eu tô. De quadrinhos e você não conseguiu terminar? Não consegui nem iniciar. Quando eu pensei em iniciar, veio a peste. Tem filme. Quando sair o filme, você assiste. Então, tem o filme. Caraca, tá em quadrinho, mano. Tá em quadrinho. Anne Frank já está em quadrinho. Então, em quadrinhos que ele não tá conseguindo ler. Então, assiste o filme. Eu tentei muitas vezes, não consegui. Audiobook. Eu tô tentando treinar meus ouvidos pra ouvir audiobook. Eu vou parar de gravar, tá? Acompanha, é só acompanhar a leitura. Eu